Fala pessoal do Coletivo Futebol Clube, ó, terminou lá o jogo Brasil e Estados Unidos, Brasil 1, Estados Unidos também 1. Vamos falar bem brevemente sobre os principais pontos que a gente tem que observar e o porquê a seleção precisa melhorar em alguns pontos para que não tenha dificuldades, tanto na Copa América quanto na Copa do Mundo também. E a gente vai analisar tudo aqui, então já, antes de mais nada, se inscreva no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de todas as notícias aqui. E bora para análise do jogo, bora falar um pouquinho sobre esse jogo, Brasil 1, Estados Unidos 1. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que analisar, principalmente, né, é identificar ali que a falta de criação da seleção brasileira é muito grande. A falta de criação, esse para mim é um dos principais pontos. A falta de criação da seleção brasileira. Quando a gente analisa o Brasil, né? Quando a gente analisa o time titular, os jogadores titular, para os jogadores reserva, a gente vê de fato a real necessidade de ter jogadores criativos. Principalmente, eu não tô falando a nível de Rodrigo, Vini Júnior e, por exemplo, o Endrick. Eu tô falando principalmente a nível de lateral esquerdo, lateral direito, né, um meio campo um pouco mais móvel e criativo, e eu vou dar alguns pontos aqui, principalmente em relação à lateral esquerda e lateral direita. Vê se vocês concordam comigo. Quando a gente analisa a seleção brasileira, né, de antigamente, com Roberto Carlos, com, enfim, né, Cafu, a gente via que os nossos laterais, eles eram laterais mais de olhar para frente, de olhar mais dinâmico, olhando sempre para frente, de forma ofensiva. E quando a gente analisa os nossos laterais atualmente, a gente observa muito a dificuldade da criação desses laterais. Porque quando o lateral esquerdo ou o lateral direito recebe a bola e ele olha para frente e a próxima opção dele é voltar para trás para um zagueiro para rodar o jogo, nitidamente a gente observa aí uma falta de criatividade desses laterais. Porque o lateral, querendo ou não, ele tem que dar apoio tanto para os meio-campo, quanto também para os pontas, né? Porque o lateral, a função do lateral é chegar até na linha de fundo ou criar pelas laterais. Isso é a função dos laterais. E quando a gente observa que o lateral ele recebe a bola, olha para frente e recua a bola novamente para o zagueiro, a gente entende que aí falta um pouco de criação e um pouco de visão sobre o jogo. Eu quero saber de vocês se vocês acham isso também ou não. E um outro ponto é principalmente a gente olhar para o nosso meio-campo. O nosso meio-campo, querendo ou não, é o pulmão ou o coração do time. Porque é ali onde tudo vai acontecer, é ali onde as jogadas vão iniciar, com os nossos volantes, buscando o nosso zagueiro. E é ali que as jogadas também irão finalizar. Ou seja, um passe entre linhas dos zagueiros, uma abertura de bola na parte dos, em direção aos pontas, para os pontas criarem a jogada. E quando a gente analisa o nosso Brasil, né, principalmente o jogo de hoje dos Estados Unidos, em que o time estava totalmente fechado lá atrás, o time dos Estados Unidos, e o Brasil com dificuldade na criação, isso indica que é uma falta também de criatividade do nosso meio campo, de triangulação, enfim. E o que eu observo muito, eu também quero saber de vocês se vocês acham isso também ou não, percebo um certo cansaço da equipe. Não sei se é a nível de rotina na final da Champions League, com o Vini Júnior, Endrick, o Rodrigo, enfim, ou se de fato é uma falta de preparação física desses jogadores. Porque a gente observar que se o time dos Estados Unidos está fechadinho ali, né, e a gente não consegue adentrar nesses buracos onde eles deixam espaço, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer trocas de posições, movimentações, para que daí a gente consiga achar as jogadas. E quando a gente fica estático, parado, que é o que eu analisei nesse jogo, fica muito mais difícil. E a gente analisou, de fato, uma dificuldade nessa questão física dos jogadores. Não sei vocês, mas eu analisei e observei dessa forma. E aí o Brasil foi também mudar um pouquinho dessa dinâmica mais lá pro final do segundo tempo, porque até então o jogo foi um jogo bem amarrado. Os Estados Unidos também não é um time besta, inclusive eu falei sobre isso num vídeo anterior, falando sobre alguns times aí da Copa América, e os Estados Unidos eu acredito que vai ser um time aí que vai ser difícil de ganhar, porque não é um time besta, não é um time bobo, digamos assim. E dessa forma o Brasil sentiu muita dificuldade em relação a isso. Teve lá o lance do cobrança de falta, que na minha opinião foi uma falha do Alisson. E aí novamente a gente falar sobre o Alisson, eu acho que o ciclo do Alisson na seleção brasileira já terminou, já acabou. E de fato a gente precisa renovar, né, o gol do Brasil. E óbvio, ele fez algumas defesas difíceis lá, mas
pelo que eu entendo a nível de seleção brasileira, o goleiro tem uma obrigação que é fazer essas defesas. A gente precisa de um goleiro de seleção brasileira fazer o que ele fez nas defesas difíceis. De fato, é buscar essas bolas que são, digamos assim, indefensáveis. Ele tem que fazer isso, é a obrigação do goleiro da seleção brasileira. Quando a gente observa que existem algumas falhas que, na minha visão, são falhas pequenas, que não devem acontecer, né, isso é muito amador, digamos assim, é o que aconteceu no primeiro gol, na falha ali do gol dos Estados Unidos, ali em que o cara chutou ali no lado onde o Alisson estava e infelizmente ele não conseguiu defender a bola e acabou tomando o gol. E um outro ponto também que eu queria analisar com vocês e conversar um pouquinho com vocês é a dependência do trio de ataque. A gente não pode depender somente de Rodrigo, de Vinícius Júnior e de Endrick. A gente precisa ter um time coletivo, em que em algum momento que precisar, um Bruno Guimarães faz a diferença, um Andréas Pereira faça a diferença, um lateral, né, achar uma bola de cruzamento faça a diferença, porque querendo ou não, daí a gente fica dependente de único e exclusivamente de um Neymar, por exemplo. Que a gente vê uma seleção brasileira com o Neymar e outra seleção sem o Neymar. Então a gente não pode ficar dependente desses 3 jogadores, porque em algum momento esses jogadores vão oscilar na Copa América, na Copa do Mundo, e depender somente desses 3, eu acho que é um erro, porque, óbvio, são jogadores importantes, são jogadores caracteristicamente considerados craques, enfim, mas não estamos comparando isso a nível Neymar, porque o Neymar sim tem ali o seu fator de individualidade, né, a sua responsabilidade e consegue se sobressair em relação a isso. Agora, os 3 ali eu vejo uma dificuldade em relação a isso. Então, depender dos 3 ali, eu acho que é um erro e o Dorival precisa identificar esses pontos para melhorar nos próximos jogos. Teve algumas alterações ali, né? Ele colocou o Beraldo na zaga, gostei muito, um jogador seguro, que na minha opinião já passou da hora de colocar esse jogador para jogar, dar ritmo para ele. Marquinhos, novamente, aí a gente vê um jogador lento na troca de passes ali na zaga, não pode demorar tanto assim, e o principal ponto é o tal da querência, né, da vontade de jogar, da vontade de vestir a camisa da seleção brasileira, que na minha visão, nesse jogo específico dos Estados Unidos, eu vi que os jogadores estavam sim querendo, né, mostrar serviço, mostrar futebol, teve algumas trocas ali, o Martinelli entrou também, fazendo uma fogueira ali, uma fumaça na ponta esquerda ali, então, gostei das trocas, gostei desse empenho e, de fato, quando a gente veste a camisa da seleção brasileira, a gente tem que, de fato, mostrar serviço e mostrar que, de fato, merece ter ali a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira. Quero que vocês deixem nos comentários se vocês acham isso também ou não, tá? Essa aqui, pra mim, foi a análise deste jogo. Me preocupa um pouco em ver o Brasil dessa forma, mas vamos ver, tem que dar tempo ao tempo ainda pro Dorival, né? Tem que fazer algumas mudanças que são necessárias, não para agora a Copa América, mas para as próximas convocações. Precisamos adentrar aí a novos jogadores, trazer possibilidades aí que a gente precisa, porque senão vai ficar muito difícil na Copa do Mundo. Fechou? Então essa foi a análise, fiquem com Deus, forte abraço, muito obrigado quem ficou até aqui, já se inscreva no canal para os próximos vídeos também, e deixa nos comentários aí pra gente resenhar sobre esse pós-jogo da seleção brasileira. Forte abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu!